Cosa sarebbe successo se la Chiesa fosse rimasta quasi 3 anni senza un Papa, mentre il mondo guardava incredulo? Un uomo avrebbe posto fine al caos per sempre e cambiato la storia della Chiesa. Questa è la straordinaria storia del beato Papa Gregorio X. Nel XIII secolo l'Europa era dilaniata da rivalità politiche, crociate e lotte di potere, persino all'interno della Chiesa. Dopo la morte di Papa Clemente IV, nel 1268, i cardinali non riuscirono a eleggere un successore. I giorni si trasformarono in mesi, i mesi in anni. I fedeli erano scandalizzati, i leader erano divisi. La Chiesa rimase immobile. Ci sarebbero voluti quasi 3 anni, la vacanza papale più lunga della storia. Alla fine, disperati, i cardinali si rivolsero a un uomo che non era nemmeno cardinale. Il suo nome era Teobaldo Visconti, un arcidiacono italiano che prestava servizio in Terra Santa durante le crociate. Era noto non per l'ambizione, ma per l'umiltà, la cultura e la pace. Nel 1271 Teobaldo accettò l'impossibile compito e assunse il nome di Gregorio X. Gregorio X capì chiaramente una cosa: questo non doveva mai più accadere. Al secondo concilio di Lione, del 1274, introdusse una riforma radicale, in base alla quale i cardinali sarebbero stati ancora bloccati, isolati dalle pressioni esterne e obbligati a votare fino all'elezione di un papa. Fu controversa, fu scomoda, ma era necessaria. Gregorio X antepose il bene della Chiesa al benessere personale e la storia gli diede ragione. Oltre alla riforma, Gregorio X lavorò instancabilmente per riunire le chiese d'Oriente e d'Occidente, promuovere la pace tra i governanti cristiani e organizzare una nuova crociata radicata nel pentimento piuttosto che nella politica. Visse con semplicità, governò con umiltà e portò il peso della Chiesa con preghiera e digiuno. Il suo papato durò solo 5 anni, ma il suo impatto fu eterno. Nel 1276, mentre viaggiava per portare la pace in Europa, Gregorio X si ammalò e morì lontano da Roma. Morì come visse, in missione. La Chiesa in seguito lo onorò come beato Gregorio X, riconoscendo la sua santità, il suo coraggio e il suo spirito riformatore. Il beato Gregorio X ci ricorda che la vera leadership serve, si sacrifica e riforma con umiltà. Se questa storia ti ha ispirato, metti mi piace al video, iscriviti e condividilo con qualcuno che ama la storia della Chiesa, perché a volte un umile servitore può cambiare il corso della storia. E se o momento que mudou o mundo não tivesse acontecido em um palácio, mas em um rio? Sem coroa, sem trono, apenas água, uma voz do céu e o Espírito descendo como uma pomba. Este é o batismo de Jesus Cristo, o momento em que o céu se abriu. O rio Jordão flui tranquilamente pelo deserto da Judéia. Multidões se reúnem, pecadores se arrependem, corações são tocados. No centro está João Batista, um profeta revestido de humildade, chamando Israel a se preparar para o Senhor. E então Jesus chega, não em glória, não exigindo honra, mas entrando na água como um de nós. João o reconhece imediatamente. Eu preciso ser batizado por ti, diz ele, e ainda assim tu vens a mim? Jesus responde com palavras que ecoam através da história. Que assim seja por agora, pois assim convém que cumpramos toda a justiça. Aquele que é sem pecado escolhe estar com os pecadores. Quando Jesus emerge da água, os céus se abrem. O Espírito Santo desce como uma pomba, pousando sobre ele. E então, uma voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Neste único instante, o mistério da Santíssima Trindade é revelado. O Filho na água, o Espírito descendo, o Pai falando do céu. Jesus não precisava do batismo, mas nós precisamos. Ao entrar no Jordão, Cristo santificou as águas, preparando-as para se tornarem uma fonte de nova vida para o mundo inteiro. Este momento marca o início do seu ministério público, o primeiro passo rumo à cruz e à ressurreição. O batismo de Jesus nos lembra do nosso próprio batismo, quando o céu se abriu para nós, quando nos tornamos filhos de Deus. Se esta história aprofundou a sua fé, curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo. E lembre-se, quando Cristo entrou na água, Ele entrou na nossa história. Que tipo de bispo entra no caos político e sai com a paz? Na Itália do século XV, quando as cidades ardiam em ambição e facções rivais se destruíam mutuamente, um homem escolheu a humildade em vez do poder. Esta é a história do beato Antônio Fatati de Ancona. A Itália do século XV estava longe de ser pacífica.
Cidades-estado lutavam incessantemente, a corrupção era profunda e os líderes da igreja frequentemente se viam envolvidos em jogos políticos. No entanto, em meio a essa tempestade, surgiu um bispo que ficou conhecido não por sua ambição, mas por sua sabedoria, misericórdia e reconciliação. Antônio Fatati nasceu em uma família nobre italiana, um mundo onde influência e privilégios eram fáceis de alcançar. Mas desde jovem, Antônio escolheu um caminho diferente, um caminho marcado pela oração, aprendizado e serviço. Ele era conhecido por seu caráter gentil, forte clareza moral e uma rara capacidade de ouvir antes de falar, qualidades que mais tarde salvariam uma cidade do caos. Quando Antônio foi nomeado bispo de Ancona, a cidade estava profundamente dividida. Facções políticas se enfrentavam violentamente, a vingança era comum, a confiança era raro. Em vez de governar com força, Antônio governou com presença. Ele caminhava entre o povo, mediava disputas, convocava inimigos à reconciliação, não de um trono, mas cara a cara. Enquanto outros intensificavam os conflitos, Antônio acalmava as tensões. Antônio se recusava a usar sua posição para benefício próprio, rejeitava o favoritismo, defendia os pobres. Lembrava a governantes e cidadãos que a paz é mais forte que a dominação. Lentamente, a cidade de Ancona se estabilizou, não pelo medo, mas pela confiança. Quando o beato Antônio Fatati faleceu em 1484, o povo lamentou não apenas a perda de um bispo, mas de um pai. Sua reputação de santidade perdurou muito depois de sua morte, e ele foi posteriormente honrado pela Igreja como beato. Hoje, Antônio Fatati nos lembra que a verdadeira autoridade está enraizada na humildade e que a paz nasce quando os líderes servem em vez de comandar. Se você acredita que a igreja precisa de mais pacificadores como o beato Antônio Fatati, curta, inscreva-se e compartilhe, e deixe que sua força silenciosa inspire sua fé hoje. E se a mais alta honra da igreja não significasse nada para você? E se poder, riqueza e prestígio lhe fossem oferecidos e você ainda assim escolhesse a pobreza e a oração? Esta é a história de São Lourenço Giustiniani, o nobre que se tornou o primeiro patriarca de Veneza e um dos discretos reformadores da igreja antes do Concílio de Trento. Continue comigo, porque sua vida guarda uma lição que o mundo moderno precisa desesperadamente. Lourenço Giustiniani nasceu em 1381 em uma das famílias nobres mais poderosas de Veneza. Desde a infância, seu caminho parecia claro: influência, autoridade e conforto. Mas Lourenço era atraído por algo mais profundo. Quando jovem, renunciou à sua herança e juntou-se aos cônegos regulares de São Jorge em Alga, um pequeno movimento reformista dedicado à pobreza, à oração e à renovação moral. Enquanto Veneza celebrava o luxo, Lourenço abraçava a simplicidade e o silêncio. Essa escolha radical logo moldaria o futuro da igreja em Veneza. A santidade de Lourenço não podia permanecer oculta. Ele foi nomeado bispo de Castello e em 1451 o Papa Nicolau V o nomeou bispo de Veneza. Ele foi nomeado o primeiro patriarca de Veneza, mas este não era um título honorário. A igreja sofria com a corrupção clerical, a frouxidão espiritual e o mundanismo. Lourenço respondeu não com raiva, mas com exemplo. Viveu austeramente, vendeu bens para ajudar os pobres, exigiu integridade do clero e pregou o arrependimento com gentileza e verdade. Sua mensagem era simples, porém radical. Lourenço acreditava que a verdadeira liderança significava serviço, não poder. Em seus escritos, ele advertiu que a ambição envenena a alma e que a humildade abre a porta para a graça de Deus. Governou como um pai, não como um governante, chamando sacerdotes e fiéis à conversão interior. Quando morreu em 1456, o povo de Veneza já o chamava de santo. Foi canonizado em 1690, reconhecido como um bispo modelo, alguém que viveu o evangelho muito antes da reforma se tornar moda. São Lourenço Giustiniani nos lembra que a verdadeira mudança não começa nas instituições, mas sim no coração. Em um mundo barulhento, obcecado por status e sucesso, sua santidade silenciosa ainda se faz presente. Se esta história te inspirou, curta, inscreva-se e compartilhe. E continue conosco enquanto descobrimos mais santos que mudaram a história, não pela força, mas pela fé. Rogai por nós, São Lourenço Giustiniani.
E se o homem destinado a se tornar um santo fosse antes conhecido por sua rebeldia, orgulho e vida imprudente? A vida de André Corsini prova que Deus não chama os perfeitos, ele aperfeiçoa os chamados. Continue conosco, pois sua dramática conversão, humildade milagrosa e visão celestial mudaram Florença para sempre. André Corsini nasceu em Florença em 1302, em uma família rica e influente. Desde cedo era inteligente, carismático e teimosamente rebelde. Resistia à disciplina, zombava da vida religiosa e abraçava os prazeres mundanos, para a grande tristeza de sua mãe, profundamente fiel, que nunca deixou de orar por sua conversão. Certa noite, André teve um sonho que o abalou profundamente. Viu-se em meio a uma matilha de lobos, até que, de repente, os lobos se transformaram em cordeiros. Despertando com medo e reflexão, André percebeu que Deus o estava chamando para algo maior. Movido pela graça, André abandonou sua antiga vida e ingressou na Ordem dos Carmelitas, abraçando a pobreza, a oração e a penitência. Tornou-se conhecido por sua profunda humildade, pregação poderosa e dom de aconselhamento espiritual. André jejuava rigorosamente, passava longos períodos em retiro espiritual e dedicava-se à oração e à penitência. Passava horas em oração e buscava o anonimato, jamais posições de honra. Contudo, a santidade não pode permanecer oculta. Sua sabedoria e santidade atraíam multidões e sua reputação se espalhou por toda a Toscana. Em 1349, apesar de seus protestos, André foi nomeado bispo de Fiesole. Tão desesperado estava para evitar a honra que a tradição diz que tentou se esconder, mas a obediência prevaleceu. Como bispo, André tornou-se um pacificador, curando divisões políticas e reconciliando inimigos em uma Florença profundamente dividida. Viveu com simplicidade, doou generosamente aos pobres e governou com compaixão em vez de autoridade. Perto do fim de sua vida, André teve uma visão da Virgem Maria, que o preparou para a morte. Santo André Corsini morreu em 1374, deixando uma poderosa mensagem. Nenhum passado é tão sombrio que a misericórdia de Deus não possa alcançar. Quando o Império Romano desmoronou, cidades foram abandonadas, exércitos desapareceram e o medo reinou na terra. Mas nas ruínas da Europa, um monge descalço se colocou entre a destruição e a sobrevivência. Esta é a história surpreendente de São Severino, o abade que salvou nações e se tornou o apóstolo de Nórico. Continue conosco, pois este santo não portava espada, ainda assim, reis temiam suas palavras. Era o século V, Roma estava caindo. Terras do norte como Nórico, a atual Áustria, ficaram indefesas. A fome se alastrou, ataques bárbaros devastaram cidades. As pessoas oraram por ajuda, e Deus respondeu, não com um exército, mas com um santo. Severino apareceu repentinamente, vestido com simplicidade, vivendo em oração e jejum. Ninguém conhecia sua origem, mas todos reconheciam sua autoridade. Ele pregava o arrependimento, alertava a cidade sobre o perigo iminente, e quando seus avisos eram ignorados, o desastre se seguia. Quando o ouviam, vidas eram poupadas, logo até mesmo reis invasores buscavam seu conselho. Severino realizou milagres, alimentos se multiplicaram durante a fome, cativos foram libertados, doentes foram curados. Ele previu invasões antes que acontecessem, ordenou evacuações que salvaram populações inteiras. No entanto, não reivindicou nenhum poder próprio. Confiem em Deus, não em muros ou armas, disse ele. Severino fundou mosteiros que se tornaram centros de esperança. Neles, os pobres foram alimentados, refugiados foram abrigados, a fé foi preservada. Enquanto impérios desmoronavam, a igreja permanecia firme, porque um santo homem se recusou a fugir. São Severino morreu em 482, mas sua missão continuou. Sua vida provou esta verdade. Quando o mundo desmorona, Deus levanta santos para mantê-lo unido. Se esta história te inspirou, curta, inscreva-se e compartilhe. E lembre-se, a santidade pode mudar o curso da história.